Na escola de Platão, que era a academia, né, chamava-se academia, no pórtico, dizem, né, que no pórtico estava escrito: aqui não entra quem não sabe geometria. Então eles aprendiam geometria, aritmética, eles aprendiam um conjunto de conhecimentos que eram e por quê? Porque era da realidade concreta. E eles partem da realidade concreta para análise filosófica mais profunda e essencial. Isso muito mais Aristóteles do que Platão. Tanto que ele distinguiu o conhecimento doxa, que é o conhecimento opinião, né, que a opinião não seja importante, mas é necessário a partir da opinião, do conhecimento da experiência, e para aquilo que ele chama de episteme, que é o conhecimento científico, que não é a palavra episteme, o conhecimento científico de Aristóteles era muito mais profundo e amplo do que a gente considera como ciência hoje em dia. A ciência hoje em dia ela acaba sendo englobado também dentro desse conhecimento científico. Então, a partir da experiência, eu gero ciência. Então, ele não está desconectado do dia a dia. Tanto que Aristóteles foi que criou as categorias das espécies, da biologia. Né? Ele que criou, por exemplo, a lógica, né? Que é o que impacta o nosso modelo de linguagem, escrita e pensamento. Ele estrutura o nosso pensamento. Né? Premissa maior, premissa menor e conclusão, o modo sujeito, predicado, verbo, como as palavras se conectam entre si. Então, assim, e aí justamente, né, não basta apenas, é necessário o conhecimento concreto, especialista, para a partir da realidade concreta eu extrair aqueles elementos que consigam compreender aquela realidade concreta. E eu acho que até por esse momento de mundo, o mundo estava tão desprovido de conhecimento que virou tudo a base, né? E todo mundo foi beber ele ali de uma forma ou de outra. E essa questão que você está falando, por exemplo, da matemática, não entra quem não entende geometria, engraçado, né? Porque nas escolas, naquele momento, você tinha escola pitagórica, por exemplo, que entendia que a essência da vida era a matemática, você não tinha que estudar nada que não fosse matemática. E o que é interessante, né? Pitágoras ele foi estudar com os egípcios, então ainda que você vá para outras civilizações, isso foi decantado para a nossa sociedade moderna através dos gregos. Então, óbvio que muitos conhecimentos não são nem originários dali. Você vê Pitágoras, acho que vai ficar 2 décadas lá no Egito Antigo, e ele traz esse conhecimento. Muita coisa acho que também se perdeu, né? A Biblioteca da Alexandria, então tem muitos escritos, né? O próprio Aristóteles você tem uma parte, como Sócrates, você tem uma limitação, inclusive, do que perdurou historicamente, né? Mas eu acho que todo conhecimento, de alguma forma, no Ocidente vai estar, de alguma forma, fundado ali. Então é isso que o Daniel falou. Então, não tem como eu fazer um estudo científico, se eu for voltando, eu vou cair, de alguma forma, na visão aristotélica da realidade. Essa questão da própria lógica, da computação hoje, que está em um questionamento, né? Código booleano ali, a linguagem booleana. Você pega desde os números primos, né? Hoje o fundamento da criptografia são números primos que são estudados há milhares de anos pela humanidade de maneira completamente abstrata. Então, acho que se você não for beber do grego, me parece que qualquer escola que busque uma formação mais profunda, mas eu tenho certeza que a gente não vai se restringir. Acho que a nossa ideia é trazer tudo que há disponível do conhecimento humano em prol de líderes, de gestores, de maneira decantada. O que eu particularmente ainda tenho minhas dúvidas é como é que decanta isso sem perder a profundidade, justamente porque parece ser um pouco uma contradição em termos, né? Como é que eu trago isso numa linguagem, eu ensino as pessoas? Eu acho que esse é o desafio metodológico na minha concepção. Eu acho que aqui o nosso propósito não é fazer uma história, seja da filosofia, seja da arte, da pintura ou da ciência, mas é analisar esses grandes pensamentos e a partir daí extrair princípios, aprendizados, ferramentas para que você se torne um melhor ser humano, um melhor líder e que possa aplicar isso também no dia a dia, né, da sua empresa ou do seu time, né, para melhorar os resultados, melhorar os relacionamentos. Então, aqui acho que não se propõe ser uma escola da história dos diversos pensamentos e filosofia, mas é entender. Acho que o mais importante também, que acho que a grande curiosidade que nós temos é como essas pessoas conseguem enxergar o mundo, para poder daí extrair esses conhecimentos. Isso é legal. Como é que eu consigo botar uma lente ali de um determinado filósofo, que isso vai ser, até para que isso traga riqueza no dia a dia das pessoas, né? Eu acho que os conceitos, na verdade, eles servem para fundamentar a percepção de realidade para que cada profissional tire as conclusões. Até porque, na prática, eu acho que isso distingue, talvez, das edtechs clássicas, que ensinam uma técnica, e ele vai te ensinar o seguinte: olha, quando acontecer isso, você vai fazer isso. E isso vai funcionar. Então, é ótimo, como você bem falou, acho que funciona para várias coisas da vida, mas
o grande desafio das lideranças, das gestões, são as coisas que acontecem no dia a dia que você não tem uma resposta. Como é que eu diante dessa situação colocada pela realidade, como é que eu tomo a melhor decisão? No final, eu lembro, falando isso com um investidor há muitos anos atrás, ele me perguntou, ele falou, Bruno, o que você acha que um grande CEO, uma grande CEO, qual é a grande qualidade do CEO da CEO? E eu refletindo, trouxe algumas respostas e falei, cara, tomar boas decisões. No final, o que se espera de uma liderança, uma empresa boa é uma empresa que vai tomar boas decisões. Eu estava vendo o Rigonati lá da Astela, ele falando, olha, numa empresa, não me lembro até o marco que ele falava, mas, sei lá, chegar ao IPO, ele vai tomar, sei lá, 5 mil e não sei quantas, não me lembro o número e até o marco. Mas o fato é que a liderança é tomar decisão dia a dia. E as boas decisões é que vão levar por um caminho ou para o outro. Então, como é que a gente faz as pessoas tomarem boas decisões? Mas aí vem o questionamento, né? O que é uma boa decisão? Para quem que é uma boa decisão? Então, quando a gente começa a falar da capacitação, ou do que forma esse bom líder... Bom, primeiro que antigamente o líder, né, nessa era mais utilitarista, era o cara que tinha as respostas, né? E hoje, se o cara sabe as perguntas, já estamos bem avançados. Então, a primeira coisa para ele tomar boas decisões é ele saber fazer boas perguntas. Eu acho que a filosofia tem muito a ensinar, principalmente nessa questão do método, o aprender a aprender.